A paz do Senhor, meu amado irmão, estamos iniciando o último trimestre da Escola Bíblica Dominical. Agora nós vamos entrar então no chamado segundo trimestre do segundo semestre, ou então quarto trimestre, que são os meses de outubro, novembro e dezembro de 2019. E o assunto é o governo divino em mãos humanas, liderança do povo de Deus em 1º e 2º Samuel. E nessa lição iremos trabalhar temas bastante interessantes. A lição 1, por exemplo, conhecendo os 2 livros de Samuel. E o domingo que nós vamos trabalhar essa primeira lição é o dia 6 de outubro de 2019. O tema 1 Samuel, porque é primeiro livro, né? Às vezes a gente fala 1 Samuel, né? Mas na verdade é o 1 Samuel, porque é o primeiro livro de Samuel. Então, o primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 18, que diz: E disse ela, acha tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu. E o seu semblante já não era triste. Diz que está falando da mãe do profeta Samuel, Ana, mulher de Eucana, porque aqui tem todo um contexto que nós vamos trabalhar neste primeiro assunto da nossa lição. Verdade prática. Nos livros de Samuel, aprendemos a servir, a adorar e a amar a Deus de todo o coração, apesar das circunstâncias adversas. Vamos pensar um pouquinho sobre este versículo, que é o nosso textuário, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 18. Como eu já disse para você, o fundo histórico que temos aqui é um homem chamado Eucana, e ele tem 2 esposas. É um homem polígamo, E ele tem uma esposa que chama Ana, que dá a entender que ele ama essa esposa, e uma outra chamada Penina. Como não funciona a poligamia, então o que acontece? As mulheres se rivalizam, e a Penina provoca, entristece, aborrece Ana, porque Ana não pode dar à luz a filhos. E uma das idas dessa família de Levita, que morava na tribo de Efraim, uma das idas onde estava o tabernáculo em Siló, eles tinham montado o tabernáculo ali, o sumo sacerdote da época era um senhor bem idoso chamado Eli. A Ana vai também, mais triste. Então ela entra no pátio das mulheres. Às vezes você está lendo a Bíblia, você tem a impressão que ela entrou no santuário, mas não entrou, porque eles não entravam no santuário, né? Então ela ficou no local destinado às mulheres e começou a clamar a Deus e a chorar. O sacerdote Eli, possivelmente devido à sua idade avançada, ele teve uma impressão negativa da atitude daquela mulher. Então ele vai e exorta a mulher. Ele vai falar para aquela mulher, ele vai interpretar que aquela mulher está embriagada. Aí Ana diz para ele: não, meu senhor, eu não estou embriagada, eu estou amargurada de coração. E interessante aqui é a postura de Ana, porque
hoje em dia, às vezes o pastor na simplicidade fala alguma coisa, a pessoa já quer ir na polícia, já xinga, já fica revoltadinho. Ana não agiu assim não. Ela tinha toda a razão de tirar satisfação com o sacerdote Eli. Claro que naquele contexto histórico, uma mulher não tinha a mesma autoridade, obviamente. Mas ao invés dela ficar chateada, sair correndo, ir embora, ela explicou, falou, não, a minha alma está angustiada. E o sacerdote, então, abençoou ela. Aí ele percebeu que era sério o pedido dela. Então o sacerdote abençoou Ana e Deus ouviu a oração de Ana. E então, aqui no versículo 18, fala que o estado de espírito dela mudou. E disse ela, acha tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Então mudou o semblante dela depois desses acontecimentos. Nosso primeiro texto áureo, então, desse trimestre, ou seja, o quarto trimestre, outubro, novembro e dezembro de 2019, está inserido no primeiro livro do profeta Samuel. E no primeiro capítulo, entre os versículos 9 a 19, que descreve então sobre a oração de Ana, pedindo ao Senhor por um filho. E disse ela, ache a tua serva graça em teus olhos. Então Ana agradeceu a Eli pelo interesse demonstrado e também por tê-la apoiado naquele momento de oração. Então o que poderia ser uma tragédia, ela poderia ter se ofendido quando o sacerdote Eli imprudentemente a chamou de embriagado, porque ele interpretou assim, mas ela, ao invés de abandonar, sair nervosa, ir embora, correr, não, ela explicou, falou, não, a minha situação é essa. Então, o que ocorre? Ele, então, a abençoa, ajuda-a nessa petição. Ela havia achado graças aos olhos, então, do sumo sacerdote. E isso não era coisa de pequeno valor. Então, olha como as condições foram mudando. De uma repreensão do sacerdote, num primeiro momento, o sacerdote toma uma atitude ríspida, eu diria até para os nossos valores da atualidade, uma atitude grosseira, mas isso muda em empatia. Quando o sacerdote percebe que ela é uma mulher piedosa, então inverte, né? Muda a postura dele. Então é interessante a gente perceber, na verdade, a partir daquele instante, daquela experiência, eu diria até traumática, da mudança daquelas circunstâncias, Ana convenceu-se de que o pedido para que ela concebesse um filho havia sido concedido. Assim, em confiança e alegria, porque ela só sentiu aquela alegria porque ela sentiu, ela percebeu que o seu pedido tinha sido aceito. Ela sentiu, ela teve a sensibilidade que Deus acolheu a sua oração. Então, pensando na bênção que estava prestes a ser realizada, ela seguiu o seu caminho e alimentou-se e celebrou com júbilo. Ana lançou sobre o Senhor toda a sua ansiedade, toda a sua preocupação. Ela confiou no Senhor e partiu dizendo, creio que o Senhor ouviu minha oração, creio que a resposta está a caminho. Que bonito, né? Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Então as festividades relacionadas aos sacrifícios havia terminado. Assim a refeição tomada por Ana parece ter sido uma questão pessoal, conforme também diz a versão grega de Septuaginta. Ela seguiu o caminho, entrou em seu quarto e comeu e bebeu com o marido. Outros estudiosos, entretanto, supõem
que ela tenha comido o que restava do alimento das ofertas pacíficas. Bom, independentemente disso, o importante é que o seu rosto se iluminou, brilhou pela fé. Após essa oração, ela sentiu que Deus havia ouvido a oração dela. Então o seu choro converteu-se em alegria. Graças a Deus. A leitura bíblica então de classe é o primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículos 11 a 18. Na verdade, esse capítulo tem 28 versículos. O objetivo geral da nossa lição de número 1, apresentar o conceito e os fundamentos da ética cristã. Vamos lá. Então nós temos aqui 4 objetivos. Esse é o objetivo geral, mas nós temos aqui 4 objetivos. O contexto histórico de 1º e 2º livro de Samuel, pontuar a autoria e a data do 1º e 2º livro de Samuel, explicar a teologia dos livros de Samuel e apontar Samuel como divisor de águas em Israel. Só corrigindo aqui, o objetivo geral da lição é expor a introdução aos livros de Samuel. Tá? O objetivo geral é expor a introdução aos livros de Samuel. Muito bem, só fazendo essa correção. Bem, então estamos próximo de mais um encerramento de ano. Outubro, novembro, dezembro. Mais um trimestre, então, está iniciando com essa lição. Como se encontra, então, o seu planejamento? Como que você está fazendo esse trabalho? Então, é importante estudar e preparar para que, efetivamente, você possa dar cada vez mais uma aula abençoadora. Nesse trimestre, estudaremos 2 importantes livros do Antigo Testamento. Primeiro livro e 2º livro do profeta Samuel. Estes livros nos revelam a formação da nação de Israel e como Deus usou homens para falar ao coração do povo. Historicamente, esse período do profeta Samuel é o que a gente fala que é o período teocrático. Foi o historiador Flávio Joséfo que inventou essa palavrinha. Vem de Theos, Deus, e kratia, governo, o governo de Deus. Então Deus, por mais de 450 anos, levantou juízes, governou, reinou, desde Josué até o profeta Samuel. Samuel é o último grande profeta nacional, que não é muito comum no período dos juízes. No período dos juízes, Deus levantava os seus representantes, profetas e juízes, de acordo com a necessidade local. Então, ele levantou Sansão, por exemplo, na tribo de Dan, mas não era um juiz nacional, era um juiz daquela tribo, Jefeté, né? Então, eram de acordo com a necessidade local, Deus levantava os juízes. Agora, Samuel não. Samuel efetivamente foi um juiz nacional. Isso é importante, é uma diferença. E Samuel também é o único que ocupa 3 ofícios. Ele foi juiz, sacerdote e profeta. Ele será superado pelo Senhor Jesus Cristo, que é sacerdote, que é juiz, que vai ser juiz, que é rei e profeta. Então, o profeta Samuel é um personagem muito importante para estarmos estudando nesse trimestre. Muito bem. Ponto central. Deus levanta pessoas para cumprir o seu propósito. Isso é muito bonito, não é? Deus levanta, então,
pessoas para cumprir o seu propósito. Antes de darmos continuidade, a lição propõe que a gente apresente para os alunos quem é o autor desse trimestre. O autor, o comentarista, é o pastor Osiel Gomes. Pastor Osiel Gomes, ele é escritor, conferencista, bacharel em teologia, em direito e graduado em filosofia. Ele é o líder da Assembleia de Deus em Tirirical, São Luís, Maranhão. É ele, então, que preparou esse quarto e último trimestre para nós estudarmos na Escola Bíblica Dominical. Então, temos aqui a introdução do comentário. Ele vai dizer, então, que estudaremos os livros históricos de 1º e 2º Samuel, veremos que eles mostram como Deus escolhia homens para reinar. Lembra que eu disse que o profeta Samuel foi o último juiz? Porque a partir dele acaba o que nós chamamos o período teocrático e inicia a monarquia. Primeiramente, o profeta Samuel ungiu a Saul. Depois, devido às atitudes equivocadas do rei Saul, então ele ungiu o rei Davi. Mas aí é um outro período, não é mais teocracia, aí inicia a monarquia. Então nós vamos ver durante esse período personagens como o profeta Samuel, rei Saul. O rei Saul começou muito bem o reinado dele, começou muito bem. Infelizmente o fim que foi triste, né? E também sobre o rei Davi e entender sobre a liderança desses homens. Como eu já disse, o ponto central, Deus levanta pessoas para cumprir o seu propósito e o primeiro tema é o contexto histórico de 1º e 2º Samuel. Primeiro, a originalidade de Samuel. Então, os livros de 1º e 2º Samuel formavam uma obra só, juntamente com 1º e 2º Reis, 1º e 2º livro de Crônicas. Na verdade, tudo isso é primeiro, né, irmão? 1º e 2º. Mas eu entendo porque que as pessoas falam, eu quero ler aqui em 1 Samuel, eu quero ler aqui em 1 Reis, eu quero ler aqui em 1 Crônicas, não é? Eles falam isso porque acho que tem aquela ideia das epístolas, né? As epístolas, a primeira epístola de Paulo, mas aqui é livro, então tem que ser masculino. 1º e 2º Samuel, livro de Samuel. 1º e 2º Reis, livro dos reis. 1º e 2º Crônicas, livro das crônicas. Tá vendo? Porque tem que ser masculino. Então, os livros de 1º e 2º Samuel formam uma narrativa que trata da história do povo de Israel, a partir da entrada de Canaã, mais ou menos o século 12 a.C., até o cativeiro da Babilônia, 586, 586 antes de Cristo, com a destruição do primeiro templo por Nabucodonosor, rei do Império Babilônico, ou Segundo Império Caldeu. Eles não são apenas registros de fatos e de pessoas do passado, não é simplesmente um livro de história, embora seja histórico também, mas são a palavra de Deus, indispensável para o nosso crescimento, para o nosso ensino, para a nossa edificação e também consolação. Subtópico 2, ainda do texto principal 1, os personagens principais do livro. Há vários personagens importantes nesses livros, mas 3 se destacam. Primeiro, o próprio nome do livro, o profeta Samuel. Segundo, o primeiro rei de Israel, que é o rei Saul, e o segundo rei de Israel,
é o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. A partir desses homens, os livros de Samuel, como os demais da Bíblia, apontam, evidenciam o cuidado especial de Deus, bem como suas disciplinas, justiça e misericórdia, a fim de polir, a fim de capacitar, abençoar, sofisticar a vida dos reis e do povo hebreu, conforme os seus santos propósitos. E subtópico 3 do item 1, o propósito, o objetivo dos livros de 1º e 2º Samuel. O propósito dos livros é relatar a história do reinado de Israel, partindo do estado de anarquia. E ele está chamando de anarquia porque ele está falando de um período teocrático onde não tinha uma capital, não havia uma organização de exército, não havia um pensamento nacional, mas apenas uma divisão tribal. Uma das lições mais preciosas que esses livros nos ensinam é que obedecer é melhor do que sacrificar. 1 Samuel 15, 22. Resuminho desse primeiro tópico. Samuel, Saul e Davi são os principais personagens do livro, ou dos livros, que apontam para a transição da teocracia para a monarquia, ou da anarquia de Israel nos tempos dos juízes, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos, para a monarquia, onde vai ter um líder, um chefe bem ali centralizado. Então as coisas mudam muito. Há um subsídio pedagógico, comentário bíblico de Bacon, que é importante você dar uma olhadinha. Vamos para o tópico 2 da lição, autoria e data. Título e autor. O nome Samuel significa nome de Deus, né? Nesse sentido de Shem, Shemuel, Shem, nome, mas pode também ter uma perspectiva de que Deus escuta, vai depender qual o contexto. E o título dos livros que levam o nome revela uma figura protagonista para contar a história do povo de Deus, através da vida do profeta Samuel. Segundo alguns estudiosos do Antigo Testamento e do aspecto externo dos livros, as duas obras são anônimas, assim como os outros livros históricos. Entretanto, de acordo com os capítulos 1 ao 24 de 1 Samuel, o filho de Ana pode ser apontado como autor, e os demais capítulos atribuídos ao profetas Natã e Gad. Esse fato é possível, é plausível, pois de acordo com o aspecto interno dos livros históricos, os autores sagrados quase sempre eram testemunhas oculares de eventos que sucediam. Claro que, se você fizer uma análise histórica, arqueológica, secular, então você não vai aceitar isso, mas a nossa perspectiva é uma perspectiva de fé, de Bíblia, de tradição judaica, né? Uma outra perspectiva. Data dos livros. Os estudiosos apresentam as datas de 1100 a 970 a.C., ou seja, 3.000 anos antes de nós. Essa data marca os acontecimentos históricos desde o nascimento de Samuel até o final do reino de Davi. Assim crê-se que Samuel nasceu por volta de 1100 a.C. e começou a exercer o seu ministério profético provavelmente no ano 1070, depois de 5 anos que o sacerdote Eli havia morrido naquela tragédia, quando os filisteus tomaram a Arca da Aliança, mataram os filhos do profeta sacerdote Eli, e quando essas notícias chegaram a ele,
especialmente que a arca de Deus, a glória de Israel, havia sido roubada pelos seus inimigos, os filisteus. Como ele era um homem idoso e obeso, a Bíblia diz que ele caiu da cadeira e quebrou o pescoço e veio a óbito. Nós temos aqui então o item 3, a situação espiritual de Israel. Samuel cresceu em Siló, onde estava o tabernáculo. Neste lugar praticavam-se os mais degradantes pecados dos filhos de Israel, porque era muita gente que tinha voltado-se para a idolatria, para a imoralidade. Você vê isso nos próprios filhos de Eli. Em Israel, o sacerdote do povo era Eli, mas ele se deixou levar pelos filhos, encobrindo de alguma maneira, as imoralidades dos seus filhos. Ele não lhes aplicou a disciplina, não aconselhou, não teve força moral, mesmo sabendo dos atos pecaminosos dos seus filhos. 1 Samuel 2,29. Esse quadro triste gerou consequências espirituais irreparáveis ao povo de Israel. Religiosidade aparente, espiritualidade superficial e um sacerdócio descomprometido com o Deus único. Aí é uma tragédia na certa, né, irmão? Síntese do tópico 2. Em Israel, idolatria e a imoralidade eram pecados dominantes do povo. Era uma época muito triste. Esse período foi um período muito difícil. Se você ler o livro de Juízes, interessante que todo o livro de Juízes, você está lendo ele assim, chama atenção a expressão que diz: e o povo fazia o que lhe parecia bem aos seus olhos. Olha que situação. Essa era a vida deles. Eles viviam, cada um fazia o que achava que era certo. Em outras palavras, é isso. Cada um fazia o que achava que estava de acordo. Então você vê essa expressão em várias partes da Bíblia. Você está lendo ali e aí aparece. E o povo de Israel, cada um aqui. Olha aqui, eu vou ler, por exemplo, capítulo 21, versículo 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Por isso que o autor aqui fala de anarquia. Se cada um fala o que pensa, por isso que ele usa a expressão anárquica. Muito triste isso. Há um subsídio que vai mostrar referências dos livros. E o terceiro tópico da lição, a teocracia nos livros de Samuel. Lembra que eu disse que a palavra teocracia não está na Bíblia, viu? A palavra teocracia, por que a palavra teocracia não está na Bíblia? Porque é uma palavra de cunho teológico. Aquele período onde Deus é o rei e ele levanta juízes, esse período o historiador Flávio Joséfo apelidou de teocracia, governo de Deus. Primeiro, profecias cumpridas. Eruditos concordam que há ensinos robustos na estrutura textual dos livros de 1 e 2 Samuel. Por exemplo, profecias cumpridas na história e mudanças que ocorreram na estrutura social da nação estão patentes em 1 Samuel 7. Primeiro livro de Samuel 7 e primeiro livro de Samuel 12 e segundo livro de Samuel 17. 2. Em busca de um rei. Então, irmão, o profeta Samuel era uma bênção, um homem, um líder espiritual da nação, grande profeta de Deus, juiz. Mas o problema com os filhos dele era igual aos filhos de Eli, irmão. Os filhos dele aceitavam presentes, quer dizer, não julgava com imparcialidade. Então, o povo resolveu ter um rei. Samuel era um líder preocupado com o crescimento espiritual da nação.
Por isso ele está presente no momento em que o povo israelita pede para si um rei. Como homem de Deus, Samuel declara sua sinceridade, transparência e retidão no exercício sacerdotal. Assim ele pediu que o povo considerasse que o Altíssimo havia feito por eles, mesmo diante do ato de rebelião contra Deus. Num primeiro momento, o profeta Samuel teve a impressão que o povo estava rejeitando ele, porque ele que era o juiz. Agora o povo está pedindo um rei, então está rejeitando ele. Então ele foi fazer a oração dele para Deus achando que ele estava sendo rejeitado. E aí Deus abriu a mente dele e falou: não, Samuel, não é você que está sendo rejeitado, sou eu que sou o rei. Você é o meu servo, é um instrumento. Olha que simplicidade, ele achou que era dele. E não está falando. É igual aqueles irmãos que acham que a minha igreja, né? O meu círculo de oração, a minha escola dominical. Não, mas isso é obra de Deus, nós somos só instrumentos. A escola dominical é de Jesus, o círculo de oração é de Jesus, a igreja é de Jesus, o povo de Israel era de Deus. E Samuel achou que era dele, né? Que ele era. Assim, não, Samuel, o povo não está te rejeitando coisa nenhuma, o povo está rejeitando a mim. 3. Os alicerces da dinastia davídica. Nos capítulos 7 de 2 Samuel, há o estabelecimento profético da dinastia davídica. Ela surge pela ordem do Senhor, que era para ser Saul, mas devido à desobediência, então Deus o rejeitou. A Bíblia mostra que não obedecer à vontade de Deus levou muitos reis a tornarem-se escravos e deportados, e depois assassinados, como aconteceu com Joaquim e Zedequias, segundo livro de Reis, capítulo 24, livro do profeta Jeremias 39. Assim, a quebra da aliança no período monárquico trouxe graves consequências para o povo de Deus. O templo foi destruído, assim como as muralhas da cidade de Jerusalém, e os israelitas foram humilhados e foram levados escravos, ou muitas vezes simplesmente dispersos entre as nações. Resuminho, síntese do tópico 3. Deus é quem dá ordem ao rei, ao povo e ao profeta. Então, Deus é quem dá ordem ao rei, ao povo, ao profeta. É quem exalta, escolhe e abate, pois ele é soberano. Graças a Deus que o nosso Deus é soberano. Nós temos aqui um Conheça Mais, que vai falar sobre anarquia e monarquia teocrática. Tem também um subsídio didático da teologia do Antigo Testamento. E, finalmente, o item de número 4, Samuel, o divisor de águas, porque termina a teocracia e inicia a monarquia. Primeiro, um momento de crise espiritual. Samuel aparece no cenário bíblico no momento de crise espiritual. Israel tinha perdido a guerra para os filisteus. Os filisteus tinham roubado a Arca da Aliança, inferindo que o Deus Baal era superior ao Deus de Israel. E o povo de Israel já estava desviado mesmo, então virou uma situação muito difícil. O trabalho de Samuel não era fácil, irmão. Ele tinha que desempenhar um papel fundamental, inclusive na transição do período dos juízes para a monarquia. Assim, ele orientou o povo para promover a construção de uma unidade nacional e uma unidade espiritual. O profeta, juiz e sacerdote Samuel foi o homem que Deus escolheu para falar, julgar e representar a nação de Israel, o povo escolhido. E o líder Samuel, sem dúvida alguma, foi um homem notável, um homem piedoso, um homem de profunda espiritualidade. Samuel fechou então o ciclo dos juízes. Ele contribuiu grandemente para a nação de Israel ao estabelecer os alicerces do ofício profético, preservar o sacerdócio e estruturar a base espiritual
do sistema monárquico. Posteriormente, profetas mais novos herdaram esse modelo espiritual do profeta Samuel. Resuminho do tópico 4. O momento de crise marcou o surgimento do profeta Samuel em Israel. Nós temos um subsídio teológico e as considerações finais. Os livros de 1º e 2º Samuel apresentam então uma narrativa histórica da transição do período teocrático ou período dos juízes para o período da monarquia dinástica. As muitas histórias apresentadas nestes livros revelam os erros e os acertos dos líderes humanos, mas ao mesmo tempo revelam o quanto Deus trabalha em favor do seu povo. O livro de Juízes é muito importante, pedagogicamente, para também não cometermos os mesmos erros do passado. Que Deus continue abençoando sua vida, que você tenha uma aula abençoadíssima. Se você desejar, venha participar da nossa aula de formação continuada na Assembleia de Deus de Campinas, Rua Pastor Cícero Canuto de Lima, número 160, Parque Itália, Campinas, São Paulo. Vai ser uma alegria recepcionar você, para você participar da nossa aula de formação continuada para professores de escola bíblica dominical. Fique na paz do Senhor.